Então, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem o nome, a idade. Eu sou Miriam Port, de Casa Goulart. Tenho 72 anos e sempre fui da colônia. Trabalhava na roça. A gente aprendeu a trabalhar desde pequena, na roça, dos 8 anos, a gente já trabalhava. Quando fizeram essa casa, que eu puxei muita água para ajudar a amassar o barro, porque a casa foi construída até quase lá em cima com barro. Depois o resto era com cimento já, areia, né, dali. E essa residência que é essa residência aqui onde é que nós estamos morando, mas eu morava 17 anos depois, quando casei na casa dos meus sogros. O senhor? Eu nasci lá, também em casa, dessa casa que está pintada ali. Ali me criei, depois comecei a ir na escola, na primavera, né, tudo. E depois ia na juventude também, passava a brincar, depois comecei a namorar. A gente se casou, depois morar para lá. Fiquemos 17 anos morando lá com meus pais, depois viemos para cá. O sogro saiu, que estava em Tapera, 3 anos. Nós viemos morar, cuidar para cá. Gostaria que o senhor falasse o seu nome e a sua idade. É Dari Porta. A idade, Dari. A idade é 75. Muito bem. E as famílias de vocês sempre moraram em Entre Juiz? Sim, sempre no município de Entre Juiz. Primeiro era Santo Ângelo, né? Mas depois do municipal sempre no Entre Juiz. A minha família, os Goulart, moravam eram de Juí. Eu nasci em Juí, quer dizer, do interior de Juí. E a mãe era de Coronel Barros. Depois, quando eu tinha 3 meses de vida, eles vieram morar aqui, no interior da esquina Primavera. Aí era município de Santo Ângelo ainda. E era nessa localidade? Era nessa, só tinha uma outra casa. Daí em 1957 foi construída esta casa aqui. Daí a gente veio morar. Ainda era no tempo dos colchão de palha, no tempo dos lampião. Com o tempo foi tudo modernizando. Mas a gente viveu aquela época ainda dos colchão de palha. É justamente por isso também que a gente faz esse trabalho, né? Que tá muito diferente e a gente precisa resgatar, assim, para não deixar se apagar, né? A história. E é muito interessante, assim, ouvir. Eu gostaria de que a senhora contasse o nome dos seus pais. O meu pai era Carlos Goulart e a mãe era Elma Freudenberger. Os meus antepassados do lado do pai vieram da França. Tinha bisavó que veio da cidade de Paris, era Rosa Duzac. E eu casado então com Belchior Goulart. O mais antigo que eu me lembro era o Feliciano Goulart e a Feliciana. Depois era o Luiz com a Terezinha Fontela e assim até chegando em mim. E a mãe, eles vieram de Venâncio Aires, mas os antepassados dela eram austríacos. Daí que eu sabia que eles fugiram de lá, porque ouviram que tinha rumores de guerra, que ia dar guerra na Alemanha. Isso lá por volta de 1775. Daí eles fugiram para cá, para o Brasil. Então a sua família materna veio morar em outra cidade? Daí eles vieram para o Brasil e foram morar em Venâncio Aires. Lá eles plantavam, e criavam gado e tudo assim, eram colonos. E daí
Uma das vó, eles tinham uma cooperativa lá. Mas assim, eu não sei ao certo, acho que era cooperativa de comidas e essas coisas que eles vendiam lá. E eu até, naquele livro que eu escrevi, A Terceira Idade, ali eu conto toda a história em cima, de como eles vieram para cá, e desde o ano 1916, eu conto a história toda ali de cima. Legal, a gente precisa ter acesso a esse material, ler. Posso emprestar ele. Depois vocês podem devolver para Marister. Claro, com certeza. Porque eu tenho 2 livros, daí depois a Marister me devolve. E a família do seu pai veio da França e moraram em algum outro local? Eles moravam em Itaqui. Os Goulart são lá de Itaqui. Mas o meu avô, eles eram uma família bem grande, daí ele veio para Santo Ângelo. Morava sempre no interior, no Rincão dos Mendes. Ali ele se criou. E o meu pai foi trabalhar pro sogro dele, mas ele era solteiro. O meu sogro tinha uma plantação de erva bem grande. E daí ele precisava sempre bastante peão. E aí o meu pai foi trabalhar lá. E o meu avô então tinha 3 filhas, né? Uma minha mãe e mais 2 irmãs. E aí os 3 empregados se tornaram os 3 genros dele. Sei que meu pai, quando chegou lá, daí um outro disse lá, mas esse velho tem 3 filhas muito bonitas. Daí meu pai disse, a mais bonita eu quero. Pode deixar, a mais bonita vai ser minha, nem conhecia ela ainda. E ela tinha um namorado, mas ele, não sei o que fizeram lá com o outro quando eles iam pro baile. E daí tocaram o outro embora, daí o pai foi com a mãe e as outras 2 irmãs no baile. E assim ele se tornou genro do meu avô. Foi assim que seus pais se conheceram? Sim, foi assim que se conheceram. Lá no Rincão dos Mendes, isso? Não, esse era na Coronel Barros. Sim, porque meu pai trabalhou, ele vinha de Rincão dos Mendes, ele vinha lá procurando serviço, né? Mas os meus avós Goulart primeiro moravam em Ijuí, na linha 8. Depois que ele se casou, meu avô, e daí que ele veio morar ali onde é que ele está morando hoje. Hoje tem um centro de acolhimento recuperação dos drogados. É perto do Rio Ijuí. A senhora tem bastante informações sobre a família. Sempre gostou se interessou por saber? Sempre. Quer dizer, quando a minha mãe faleceu, ela faleceu nova, ela tinha leucemia com 58 anos de idade. E aí, primeiro, assim, eu não me interessava muito de anotar. Depois que a mãe faleceu, eu queria saber uma coisa e não sabia. E aí eu ficava, então, dali em diante comecei. O que eu sabia, anotava tudo. E guardo tudo com carinho, porque é uma história, né? E passo também para as filhas. Ela gosta de escrever, ler e escrever. Eu fui 5 anos na aula, mas saí na 3ª série só. A gente só se interessava a brincar na aula e comer merenda. É verdade. Eu não gostava de estudar. Mas depois eu lia muita fotonovela. Depois que eu já era mocinha, assim, daí tinha fotonovela. E daí eu aprendi a ler bem e também escrever, mais ou menos, né? Mas dá para se defender. O que é uma fotonovela? Aquelas revistas de romance de antigamente. Eu tenho ainda guardado revistas de fotonovelas aí. Tenho uma coleção inteira. E aí seus pais compravam para a senhora ler? Não. Eu tinha uma irmã que trabalhava em 3 de Maio numa gráfica onde é que ela era empregada, né? Então ela recebia as revistas e daí ela fez uma assinatura. Então todo mês vinha uma fotonovela. Legal. E aí começou seu interesse pela leitura? Pela leitura, pela escrita. E eu escrevia muito também para a Rádio Nacional de São Paulo, para receber fotos dos caipira.
Tenho um caderno que tem bastante dentro. Tonico Tinoco, Zico e Zeca, Zilizalo e tudo aqueles... Tião Careira e Pardinho, aqueles artistas. Eu escrevia sempre assim, empresário, locutor da Rádio Nacional de São Paulo. Gostaria de pedir uma foto, e eles mandavam. Cascatinha, Iana, tudo esses. Aí, depois de casado, eu escrevia para pedir fotos dos atores. Daí eu escrevi muita carta na minha vida, bastante. E daí, quando meu marido ia na cidade... Eu trazia já uma revista para ela junto sempre. Eu nunca perguntei para ele onde é que o que tu vai fazer, ou quando tu vai voltar. A minha alegria era quando ele voltava, me trazia uma revista. Mas daí não era de fotonovela, era só onde é que dizia em cima, a gente podia pedir fotos dos atores, né? Do Tarcísio Meira, da Glória Menezes e de todos. Depois eu enchi meu quarto assim, cheio, colado de foto, mas lá na outra casa ainda. Sempre gostei de fazer alguma coisa. E antes disso, a senhora escrevia cartas? Eu tinha uma turma de crianças aqui que mandavam carta para mim e eu respondia. Tenho guardado as cartas tudo. Crianças de 10 anos, 7. Assim também escrevia carta bastante para os outros, para os parentes. Ah, sim, escrevi muita carta. Escrevi carta até depois de morto, que eu não sabia que eu tinha falecido, eu ainda estava escrevendo carta. E tem um parente lá de Espírito Santo, um tal de Ido Porto, quarto primo dele, pastor aposentado. Com esse também escrevo anos. Primeiro tempo mandava carta fazendo de conta que eu era o Dari. Que eu tinha vergonha, assim, a gente se corresponder, porque ele veio visitar a gente uma vez. Mas daí revelei para ele que eu era secretária da minha esposa. Que o Dari não gosta de escrever. Eu não sou muito nem o bilhete para anotar, ele não escreve. E também não atende telefone. Telefone para mim não consigo atender. Tem que ligar. Se um liga, eu levo para ela o telefone, se tá para aí o telefone. Não interessa se é mulher ou homem, ele traz para mim. Eu tenho que... Hoje em dia a senhora ainda escreve cartas? Olha, eu era a última pessoa que estava ainda escrevendo carta a punho, ali no Entre Juízo. O dia que a mulher me falou isso, eu parei de escrever, eu fiquei com vergonha. E já mandei carta até com aquela pena. Eu tenho uns troços tinteiros lá. Eu tenho uma pena ainda daquelas de antigamente. Até com isso eu já mandei uma carta para minha amiga aquela vez. Mas uma das minhas amigas de correspondência morreu aos 90 e poucos anos. E assim, hoje em dia, não é negócio. Agora estou no telefone também, daí a gente manda tudo por ato. Não temos internet aqui, mas dá para se defender. É tudo no telefone. A comunicação mudou muito. Muito, muito. Bah, como mudou. Até a questão das cartas, né? Não se manda mais cartas. Os jovens hoje nem sabem muito bem o que é isso. O que é isso? Eu guardo um monte de carta. Eu fazia vídeos. Fizemos 68 vídeos. Daí essa é a filha que bota lá de Florianópolis na internet. E ali então eu enchi minha cama, essa cama larga ali dentro do quarto, eu enchi todas assim, botei tudo as cartas, uma pertinho da outra e filmei. Para mostrar para as pessoas assim como é que a gente fazia. Eu também gosto muito de fazer coleção. A coleção de bolita, quer dizer, bola de gude, né? De botão, até de caneta velha, que não se usa mais, eu faço coleção. Vou guardar numa gaveta cheia lá. Fita cassete, eu gosto de fazer coleção. Muito legal, também gosto. Também? Eu queria saber um pouco mais sobre as cartas. Como que era a expectativa de ficar esperando a resposta? Como que era entregue a carta? As cartas eu escrevia, daí quando o marido ia lá para Entre Juízo, levava no correio, ou a gente mandava com alguém. E depois, um tempo, quando passava o ônibus por aqui,
Daí alguém trazia pra gente. E depois a gente tinha de ir lá no Entre Juízes buscar as cartas. Até lá na Maristério, às vezes vinha carta nos pais dela. E um entregava para o outro. E se a carta vinha em 20 dias, tem que retirar, senão ela voltava. Daí começou isso. Cada semana nós íamos no correio, ver se veio carta. E o coração ficava ansiado, a gente queria receber, queria saber notícia. Porque as filhas foram para Santa Maria, aí a gente não tinha telefone, daí tinha de ir até na esquina Primavera, ali tinha um telefone... Célula rural, Mas daí tinha de já combinar para tal dia, porque daí elas tinham de ir lá naquele... Eram uns gabinetes assim, meio fechados, né? E eu ia lá na vizinha. Ninguém acredita a minha alegria a primeira vez que eu sentei lá na área dela. Eu peguei o telefone e falei com as filhas. A emoção foi muita. Foi tanta emoção que eu não sabia se eu ia chorar ou eu ia rir. Foi muito bom. Aí depois a gente comprou um telefone, daí nós fomos lá em cima. Até tenho guardado, ele já está meio... Não sei se dá para guardar isso ou não. Daí nós fomos lá em cima na roça, no alto. Daí eu consegui ligar. E eu recebi a mensagem. Falavam às vezes bobagem, eu não sabia como responder, o que fazer. Eu ganhei esse do meu genro, e ele já tinha ganhado do pai dele. Mas é muito legal a gente lembrar esse passado. Agora, durante essa pandemia, eu e o Dari, nós sentava assim, às vezes de tarde, assim, umas 2, 3 horas, a gente lembrava do passado, das coisas que acontecia, do tempo de criança. Até a gente lembrou histórias que a gente nem tinha contado ainda um para o outro. Porque a gente não podia sair, nós pegamos Covid também, né? E daí era no auge faz... janeiro, início de janeiro, cuidamos sempre em casa, quando eu ver... Pegamos Covid, mas quer dizer, a gente pegou, né? Porque em algum lugar pegamos. Mas médico, assim... Logo, o médico deu remédio antes de nós fazer o teste. Vamos fazer o teste naquele dia, depois já estava com positivo. Mas nesse tempo, quando era o auge da pandemia ali, que nós, assim, a gente não saía. Só em último caso. E ali então que a gente lembrou muita história, que a gente nem sabia mais que a gente lembrava. Porque refrescou a memória da gente. Daí a gente pegava o auto, saía, eu convidei ela, nós saía pela estrada, por aí longe, ali, andar, olhar onde é que passava, quando era criança. Vamos lá ver tudo. Era uma maneira de passear, mas não ir passear, não né? Chegar em casa, né? A gente ficava dentro do auto, né? Era... Muito legal. Eu já vi alguns vídeos de vocês e foi uma das coisas que me motivou a vir. Eu queria muito conhecer vocês, achei muito bacana os vídeos e muito legal essa preocupação que vocês têm em preservar essa memória, essa história, tanto com os objetos que vocês guardam, as fotos, documentos. Isso é muito importante, mas não é a maior parte das pessoas que pensam assim, né? Tanto que a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar coisas porque a maior parte já se perdeu, né? Na verdade, quem sempre incentiva a gente é essa filha de Florianópolis. Ela tem muito medo, eu acho que ela tem medo que a gente pode entrar em depressão ou alguma coisa assim. Então ela que sempre tá em cima, mãe, faz alguma coisa, que nem escreveu romance. Daí eu disse, por que você não escreve, filha? Mas mãe, você que é artista. Ela brinca, né? E daí eu peguei 2 personagens, escrevi. Mas depois que a gente começa a escrever uma história, cada um pode escrever, porque aquilo vem mais rápido na ideia do que a caneta consegue escrever. Então, ela que sempre está em cima. Mãe, faz isso, mãe.
E cuida de nós, mesmo de longe. A outra também ajuda muito. Elas estão longe, mas sempre estão com nós. Todo dia. Depois nós temos um casal de sobrinhos, que ela é filha do Dari. A filha, quer dizer, a sobrinha do Dari, né? E eles também, assim, cuidam de nós. Plantem nosso pedacinho de chão. Então a gente nunca para. Esse que tem um chiqueirão de porco lá, não sei se vocês sabem que Eles... engorda porco. O Celso Fischer lá, o toma. A gente não conhece. Eles não são daqui. Que tem. E eu vi que também a senhora estava nos mostrando, quando a gente chegou, algumas pinturas que a senhora fez, desenhos, né? E a senhora escreve livros, né? E a senhora não se considera uma artista? Não sei. Hoje já estou quase me considerando uma artista das quadros que eu pintava. Eu pintei muito tabuleiro. O meu sogro fazia uns tabuleiros de madeira para picar carne em cima. E daí eu pintava eles. E daí ela doava para os parentes, eu vendia baratinho. E pano de prata eu já pintei alguns na vida. Também fazia crochê, tricô, faço ainda. Crochê como essas toalhas, essas coisas assim. Nada muito chique, tudo mais simples, rústico assim. Assim, do meu jeito mesmo, como sou. Mas as filhas sempre dizem que eu sou uma artista, mas... Com certeza a senhora é. É muito bonito esse trabalho. Obrigado, fico feliz. Eu gostaria de ouvir do seu Dari sobre a sua família, sobre os seus pais e os seus avós. Meus pais vieram, os antigos passados vieram da Alemanha. Mas isso é o tatravô, acho que não sei. Esse, o Ido Porto, ele foi para a Alemanha atrás pesquisar. Aí ele chegou, a igreja foi demolida com a guerra, mas o sino era por fora da igreja, né? Uma armação, aquele ainda estava funcionando. Estava indo. De lá, depois da eleição de... Meu pai nasceu aqui no Brasil já. Depois ele veio de... Como é que é? São Sebastião do Caí. Né? Qual era o nome dos seus pais? O Teobaldo Porta era o meu pai. A mãe era Erna. A mãe era Grade de casa. Erna Grade. E os seus avós, o senhor lembra o nome deles? O outro era o Carlos Porta e Lina Iax, era Iax de casa, Lina, não da minha avó. Mais para frente eu não me lembro mais. Eu tenho escrito para frente, né, acho que dá 9, assim, do nosso neto até o mais... O mais velho, o avô dele, que não veio para o Brasil. Tenho tudo anotado isso. Meu pai, quando casou, logo foi morar naquela casa ali, né? Mas era outra casa. Veio morar naquela localidade em Santo Ângelo. De lá que eu nasci. Nasceu toda a família ali. E os seus pais, a sua família, veio morar em Três Rios ou não? Sim, eles moraram depois município, depois de Santo Ângelo, em Três Rios. Desse município. O pai chegou nos 90 anos, faleceu. A mãe chegou em 82. Qual localidade que eles moravam? Mas aqui na Três, esquina Primavera. Também. Dá 6 quilômetros daqui, onde é que eles moravam. Essa casa amarela ali que eu pintei ainda existe. Ainda, né? O meu cunhado modificou um pouco as coisas, né? O Levino Weidmann, mora em frente do lado da igreja católica. Né? A senhora gosta de genealogia, do estudo da história da família? Muito. Amo, eu sou da família, eu amo a família. Gosto muito de saber essas histórias. Eu também, eu faço muita pesquisa, muito estudo da história, não só da minha família, eu pesquiso várias famílias. E muito legal, assim... que a senhora também tenha esse interesse e passe isso para as suas, né, para os descendentes. Sim. Para a próxima geração. Para os netos também. Porque essas histórias, elas acabam se perdendo, né? Entre as gerações, quando
as pessoas vão morrendo, vai perdendo a... E tem pessoas que... A mãe e o pai não falavam dos anos passados, assim, nunca, ele nem se interessou de perguntar, mas depois, sim, a gente tinha certa idade e começou a E tem pessoas que não se interessam por as coisas antigas, as nossas filhas, essa que fez para nós fazer os vídeos, essa gosta de coisas antigas. Até ela disse que ela um dia quer cuidar do museu. Até a neta falou já. E a outra não gosta, assim, de coisas antigas. Para ela isso é... E eu guardo eu tenho bastante coisas guardadas, assim, que eu não boto no museu, mas que eu guardo. O que a senhora sente ao ter esses objetos guardados? Mas isso é uma coisa que, para mim, é muito bom. Eu gosto de ver aquilo. Aquilo me faz lembrar o passado. Cada objeto, assim que nem o do museu, cada objeto tem a sua história. Cada objeto tem a história, né? Então, por isso que eu gosto. Eu também escrevi. Assim eu escrevo tudo. Tem que ficar registrado em algum lugar. E eu tenho muito pouco tempo, porque nossa agenda sempre está bem cheia quase. Às vezes a gente sai mais vezes durante o mês do que não saímos. E daí eu queria sim ter o tempo de passar isso tudo no computador. Eu tenho agora, eu não tinha um mouse, mas estava estragado. Agora eu posso escrever de novo. A gente bota nas folhas de ofício, depois leva lá para eles encardenar, né? É uma maneira de guardar também. Se a senhora não deixasse esse registro, o que a senhora acha que aconteceria? Se a filha mais nova guardava, talvez, eu acho que ela ia cuidar. Acho, eu não tenho certeza. Porque ela gosta dessas coisas. E gosta muito. Daí eu penso, no dia que nós morrer, vai ter alguém que vai deixar tudo, vai cuidar. Uma vez tinha uma professora, a professora Josi, ela perguntou se eu ia doar para Entre Juiz, o museu. Mas eu não queria ainda. Talvez com o tempo, se a gente um dia ficar mais velha e não tiver mais saúde, talvez daí a gente vai pensar nisso. Mas por enquanto que... Podemos cuidar aqui. Ele dá serviço, o museu dá serviço, porque ali é tudo aberto. Teria que ser fechado, mas por isso a gente também não tem dinheiro. Nós temos um pouquinho de terra e temos nossa aposentadoria, né? Mas nós também gostamos nos bailes, a gente sempre gasta um pouco, né? Porque de graça não tem nada. Hoje em dia não tem mais nada de graça. Nessa epidemia, nós não fomos em baile 2 anos, mas como a gente ficou meio duro das pernas, né? Tava tudo meio travado, a gente ia todo fim de semana bailar, mas a gente tava que nem um guri novo, correndo por tudo, não sentia... E às vezes em quando nós nascemos aqui em casa, eu filmo e mando para as filhas também. Aqui mesmo, sim, faz bem bom. Dá um pouco para as pernas não encravar. Porque eu não vou mais trabalhar assim na roça. Eu uso essas meias de alta compressão e esse aqui vai, que nem um guri, ele tem uma prótese, mas ele trabalha ainda ali. Não... A gente manda plantar, mas são só 5 hectares. Mandioca, né? Mas aqui as abóboras, criam uns porquinhos, ele faz tudo. Terneiro para... Umas galinhas. Carne para o gasto, galinha. A gente fica saracoteando por aí. E é bem bom. Eu ir morar para a cidade, eu não gosto. Não gosto da cidade. Eu gosto de ficar aqui. Pô. Eu me preocupo com a velhice da gente. Eu me preocupo. Eu penso assim, o que vai ser um dia da gente? As filhas dizem, vem para Florianópolis. Não, eu não quero. A outra diz, vem para São Francisco de Assis.
eu queria viver com meu velho até um dia que não dá mais, mas morar junto, quer dizer, viver um do lado do outro, cuidar um do outro. Isso é o certo. Como a minha mãe faleceu com 58 anos, tinha leucemia. E eu queria, assim, viver os dois juntos, até que a gente não podia. Porque a gente ajuda um outro. Ele coloca remedinho nos meus olhos todo dia. De noite ele tira minhas meias, colocar, eu posso sozinha. Sou bastante apertada, de alta extracompressão. Então, né, a gente precisa um do outro. E é um carinho que a gente tem. E assim tem que ser a velhice. Mas... Um ajuda o outro. Eu ajudo ele quando precisa, lá embaixo, no chiqueiro, qualquer coisa, tá, vou lá. E ele me ajuda aqui, ele sabe fazer de tudo, sabe fazer pão, até cuca ele sabe fazer de tudo. Não me apertem. Faz comida quando precisa, se eu não tô boa, ele faz tudo. A senhora acha que a sua filha saberia contar as histórias? Ou a senhora sabe contar as histórias que a sua mãe ou a sua avó contavam? Ou a senhora acha que algumas informações se perderam? Claro que tem informação que se perderem. Mas eu, assim, o que eu sabia, eu guardo. Eu escrevi um livro não, quer dizer, um caderno de capa grossa, que eu escrevi a história da nossa família. Mas aí não é só flores, né? Tem podres da família e tudo junto, porque nem na nossa vida não era tudo flores. Sempre tem os momentos de fraqueza, né? E de altos e baixos, mas a gente sempre releva, né? E a história dos passados também, assim, houve turbulência e tudo. Então são histórias, às vezes, que a gente não gosta expor, vamos dizer, da minha família. Eu sei muitas histórias, mas eu tenho tudo assim notado. Se um dia querem... Pode também. Histórias, né? Hoje a história nem sempre é bonita. Nem sempre é bonita, então nem sempre a gente quer expor ela. Mas tem coisas assim que eu escrevi que dá para sim contar, e que a gente pode contar com muita alegria. E a minha filha, com certeza, a mais nova, ela saberia contar, porque tá tudo anotadinho. Vocês têm 2 filhas? 2. 2 netos. 2 genros. A nossa família é isso ali, ó. 8 pessoas. Quando nós casamos, a mãe me deu uma mesa pequena, eu não aceitei. Eu queria uma mesa grande. Então ela me deu uma grande, porque eu vou ter 12 filhos na mesa. Eu acho tão lindo aquilo, bastante filho. Mãe, olha aqui, faz aqui, me dá isso. Isso que é bonito. Aí não deu certo. Tá, então nós vamos ter 12 filhos. 12 netos, né? Não, nós ia ter 12 filhos, não deu certo. Tá, então agora eu vou ter 12 netos. 2. E depois bisneto, quantos vai ter? Né? A família fica cada vez mais pequena. E a família do meu pai, que é os Goulart, o meu pai faleceu, eu só tinha um irmão, né? São do José, mais uma em São Borja, outra em Porto Alegre e eu. E o irmão, e esse faleceu com 19 anos, tinha leucemia. Tinha dado baixa 11 dias, daí faleceu. Ganhou sangue que não era compatível, e daí, naquela época era tudo mais difícil. Então essa família não seguiu adiante, os Goulart. Freudenberger, então, tem bastante lá da mãe. E a minha avó era 20 de casa. Os 20 de 3 de maio. Ali tinha... 20 filhos? Sim, o Ginter Vincius tinha loja antigamente, o Bruno Vincius, que era o pai, e os filhos Ginter e o Kurt, eles tinham loja. Era em Lambedouro e o velho tinha em 3 de maio. Mas eram 20 filhos? Não, eram 20.
Ah, o sobrenome. 20 era sobrenomes. Só que daí vem de gerações, porque um era o irmão da minha avó, né? Esse tinha os filhos, daí já tem os filhos, e esse já tem, alguns têm filhos também, né? Já grande de novo. Então, esse é muito bonito, essa geração que vem seguindo, né? Mas as famílias antigamente eram bastante numerosas. Eram. Diz meu marido que é porque ele não tinha televisão. Mas acha que tem alguma outra explicação? Precisava de pessoas para ajudar no trabalho da roça? Eu não sei, mas eu acho que naquela época era mais fácil tudo. Se vestia qualquer roupa que as crianças ganhavam, vestiam, e comida era só que colhiam e estavam satisfeitos. Hoje ninguém está mais satisfeito. As criancinhas já quando estão numa idade assim, já querem a roupa que elas querem botar, não botem qualquer uma coisa. E nós também saía bastante e tudo, mas a gente era bem mais... roupa a gente ganhava uma vez só por ano. E a roupa que a gente usava, e tratava os porcos, tudo, botava segunda-feira e tirava sábado. E daí quando eu tirava, ela ficava parada de pé, assim. E banho a gente tomava só no sábado. Eu tomei banho só no sábado. Daí a mãe arrumava uma gamela grande com água, que era buscada 50 metros lá debaixo da vertente. E botava lá na gamela, daí primeiro era a irmãzinha que tomava banho, depois era nós. Daí o irmão podia tomar banho já com água limpa. E o pai e a mãe tomavam depois banho. Daí com o tempo veio aquela banheira que meus avós vieram morar com nós. Eu tinha 14 anos de idade. Daí já veio a banheira. A banheira era grande, podia sentar dentro. E daí já era mais água. Depois tinha aquele chuveiro que a gente puxava assim. Mostrei também nos vídeos lá. E depois, quando eu comecei a namorar com ele, eu já tomava banho nas quarta-feiras, que daí ele vinha... Começava, depois era todo dia. Depois veio a moda tomar banho todos os dias. Eu não sei como é que a gente dormia. Era frio, a gente... Geladinho, né? Era frio, a gente... suspendia o banho um dia. Eu não sei como é que a gente conseguia dormir. Nós ia colheita de soja, a gente, no tempo da trilhadeira, tudo, triava, chegava em casa de noite, lavava o rosto, os braços, os pés, e a gente ia dormir, trocava só de roupa. Não sei como é que a gente conseguia dormir. Hoje, vocês não tomam banho uma noite, depois que começa... coçar não dá. Mas era épocas muito boas também. Você tem saudade? Eu ganho saudade. Nesses tempos era bom também. Agora a gente tá dentro da casa, quase só, daí claro que eu vou bastante para fora também, mas então por isso que eu tenho que inventar alguma coisa. Senão a pessoa entra mesmo em depressão, né? Fica triste, assim não. E depois também não só faço isso, eu procuro deixar a vida dele alegre também. Vai lá fora, caminha lá, tem que trocar os calçados ali, entra um pouco, como tá chovendo lá, demais limpar os pés, a gente vem ter ali, já fica os rastros sujos, outro dia já dá serviço para limpar. Sim, porque ele ajuda eu limpar agora. Esses dias eu caí um tombo, quebrei meu nariz, daí machuquei uma costela. Mas tá louco de bom. A vida é muito bonita. A pessoa, para ser feliz, ela não precisa de muito. Não precisa de muito. A gente tendo amigos... Temos bastante amigos da vida, nós temos bastante. Pá. E nós jogamos toda noite canastra. Ele senta ali e eu sento aqui, e daí nós temos uma tabuinha assim, larga, uma bem fininha. E dali jogamos canastra toda noite. Antes de dormir. Para não ir dormir tão cedo. Depois a gente faz a nossa oração junto, né? Isso daí, porque a gente sempre pede pela família, pelos amigos. Mas a canastra já é... A menos que a gente vai no culto de noite. Às vezes sai, passear. E visita também. Daí joga canastra também. A visita, a maioria, nós jantemos, depois a gente joga canastra. Vocês se consideram felizes?
Eu me considero muito feliz. E Eu você? também. Eu tô... Ao menos ele disse para Mas mim tem que ele é feliz. fazer a vida feliz. Tem que aproveitar enquanto está vivo. A gente que tem que se fazer a vida feliz. Os outros não vão fazer, né? Quer dizer, começa pela gente. E a felicidade da pessoa sai de dentro da casa. Esses tempos um amigo nosso perguntou assim, que alegria vocês têm de não ir na praia? Eu não preciso ir na praia, né, para ser feliz. A nossa felicidade é aqui, dentro da nossa casa. Não precisa ser bonita toda. A felicidade é a gente que tem que se fazer a vida feliz. Porque se eu fosse todo dia só dizer, resmungar um com o outro, aí é assim tornar infeliz. Então, a gente tem que sempre ser carinhosa e procurar se dar bem, né? Se doar um para o outro. Daí a gente é feliz. Eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu também. Eu me considero abençoado por Deus também. Enquanto eu ganho a carteira de motorista, poder dirigir, eu ficar por aí fora, daí a gente é enjoado, a gente vai, pega o auto, vai no mercado comprar uma coisinha, né? Banana. Banana, eu gosto muito de banana, amanhã com chimarrão. Ele gosta muito de comer banana daí. Eu podia comprar bastante coisa, assim, farinha e erva. Não, compramos sempre um pacote. Dali a semana terminou a erva, vamos buscar a erva. E ali na Gaúcha? Assim a gente faz. Não faz o rancho para o mês inteiro, ou mês e pouco. Daí a gente faz para o mês inteiro, não, daí a gente não sai, fica em casa, daí a gente compra pouquinho, assim, daí vai umas 2 vezes por semana a gente vai no mercado. Isso é uma maneira de passear também, passear né? Um pouco, conversar. Que a gente tem que cuidar muito, tem que pôr máscara Apesar e tudo, que a então. gasolina tá cara, que a gente assim, mas a gente... Aí na Gaúcha, pertinho, a gente vai ali, pega uma coisinha e volta. Aí em Coronel Barros, que é mais perto, não pega asfalto, nada para dirigir. Eu acho que vocês transparecem muito dessa felicidade nos vídeos que vocês gravam, né? Que são esses momentos que vocês compartilham juntos. E com esses vídeos a gente acaba compartilhando com quem assiste também, né? É. Então, até por isso eu queria muito conhecer vocês. Vocês são 2 figuras muito bonitas juntos, né? Muito bonitos, convivem muito bem. Eu queria conversar agora um pouco sobre a infância. Alguma história assim que queira compartilhar da infância, brincadeiras? Brincadeira quando nós ia na aula junto, eu e ele. Mas antes da aula, ela vinha passear lá em casa. Eu já brincava junto desde de criança. Às vezes a gente encrencava, né, piazeiro. Sim, eu queria brincar de boneca e ele só queria brincar com carinho, enchia cheia de sabugo de milho, sabe? De porco. Eu não queria brincar disso. E as nossas irmãs, daí, a minha irmã e a dele já era mais maior, ficavam brincando, não sei de que lá, e daí nós 2 brincávamos juntos. Daí... Pegava 2 sabugos, atava uma ripa em cima, feito canga, fazia, né? E daí ela estava aquilo, fazia uma gaiotinha, né? Botava aqueles 2 sabugos na frente e eu puxava um barbante. Ele tem um carinho ali no museu ainda. Não sei se quem é que olhou. Cachorinho. Ele tem guardado ainda que era dele. Mas ciumento, daí não queria que eu pegava. Coisa de criança, né? Depois fomos indo junto na escola, trocava merenda na escola, eu levava, rosca de casa e ela levava... Eu levava pão de farinha de milho com melado e nata em cima, no papel. Daí tu tirava aquilo meio grudava e a nata, o melado escuria assim. E ele levava aquelas roscas grandes, daí cortada no meio com manteiga e mel. E umas bananinhas, eles tinham muitas bananas. Aquelas bananas bem gostosas. Antiga, né? Não, vou falar a verdade. Tu não queria, eu queria trocar, mas ele nunca queria trocar. De merenda. Eu louco para comer aquelas roscas. Quer dizer, roscas são feitas por milho, né? Que a gente fazia. Antigamente. Milhava elas na palha de milho e botava no forno a lenha. E hoje em dia acho que ninguém não faz mais isso. Né? Daí ele foi 4 anos na aula, né? Sim, 4 anos tu foi. Eu também fui 5, eu também saí na 3ª série. E eu fui 5 anos.
Eu fui diziam primeiro atrasado, depois o primeiro adiantado, daí eu rodei, daí eu fui na terceira, daí eu rodei, daí eu fui de novo na terceira, daí quando eu fui 5 anos na aula. 5. E depois eu sei que eu rodei 3 vezes para saber um pouquinho. Em matemática eu não entendia nada. Até hoje eu sou ruim na matemática, mas ele é bom. Eu gostava. Ele sabe fazer conta bem. Era matemática toda, daí eu gostava em aula. Às vezes fingia em casa, quando era história, geografia. Eu estava com dor de cabeça, em casa estava mal na cama. Daí o pai dizia, daí não precisa ir. Mas dali um dia ele descobriu. Mas daí a varinha pegou eu, pra escola. Daí, era no 4º ano, aí eu podia ter estudado mais, aí eu tinha de ir na doutrina, que dizem a catequese, né? E depois eu sempre tinha muita dor de dente, daí meu pai me levava no dentista, dava 9 quilômetros até Coronel Barros. Daí assim eu não aprendi muito nem na doutrina. E o dentista gostava um trago, arrumava um dentição, puava, né, e deixava que doía o dente do lado, tratava um dente bom. E a gente ia daí de carroça. Daí meu pai ia no moinho buscar farinha e me deixava ali no dentista até que ele voltava. Às vezes chovia, a gente se molhava, não era muito fácil. E eu no dentista eu tinha medo, era medroso. Daí se ia sentar no dentista, era a minha vez, tinha 3 atrás de mim. Eu mandava aqueles 3 passar primeiro, daí eu criava um pouco de coragem, daí eu ia. Alguma outra brincadeira que a senhora lembra? A senhora faz bonecas? Sim, eu fiz muita boneca de pano para as crianças também e para... Eu fiz. Depois de casado ainda. Agora faz uns 6 anos, não mais, uns 8 anos que eu não fiz mais boneca. Enjoei, não é que eu enjoei, a máquina estragou. Falta só um pino, mas só falta de levar ela para Santo Ângelo. E a gente ficou, eu não fiz mais. Mas eu fiz bastante bonecas. Eu costurava bichinhos, gato e tudo que é coisa assim. Até cobra eu fiz de pano. Mas as crianças gostavam, aquelas bruxas de pano. A minha filha tinha, acho que umas 20 bonecas de pano. E isso remete à sua infância? Sim, eu tinha uma vez uma boneca, até escrevi história no meu primeiro livro, História da Minha Infância. Aí o pai e o cunhado dele pegaram... A boneca tinha corpo de papelão, mas tinha os braços e perna e a cabeça de porcelana. E depois eu tinha 6 anos de idade, daí ela ficou só com a cabeça e o corpo ainda. Mas era minha boneca que eu tanto amava. E um dia veio meu tio era, e botaram ele em cima a boneca de um toco e encheram para ver quem dava mais tiro. Com que arma, não sei, mas acho que era espingarda, alguma coisa assim. E eu fiquei tão triste, eu chorei e pedi para minha mãe ir tirar, mas ela não podia fazer nada. Depois ela estava estraçalhada. E eu sempre gostei de boneca depois disso, mas não ganhei outra. E daí eu comecei a fazer bonecas. E faz acho que também uns 7 anos atrás, eu ganhei uma boneca de uma professora da Viviane Kusler, hoje é Baifos, num clube de mães. Daí ela me deu uma boneca, daí as outras disseram, mas dá uma boneca, o que essa mulher vai dizer? Mas eu fiquei tão faceira, até hoje às vezes quando eu brinco. Às vezes eu pego aquelas bonecas lá, porque quando as filhas saíram de casa para estudar, trabalhar, eu pegava aquele boneco, eu sentava no colo, aqui tomando mate, às vezes eu pegava, chorava.
Eu gostava, assim, as minhas filhas no meu lado. E quando sentia muitas saudades, eu me ajoelhava na frente dele, ele sentado ali, botava a cabeça em cima aqui assim. Daí ele me fazia um pouco de carinho, eu dizia, tá chorando de saudades? Eu dizia que sim. Daí passava. Mas aquele boneco, eu brincava com ele. Vem bastante piazeiro, gurias aí também. Eles já vêm, querem brincar com a A maioria dos guris já tem a gaveta debaixo daquela coisa. Ali da sala ali. Ali tá cheio de brinquedo. Aí eles já vão direto, entram aqui, vão direto naquela gaveta e tiram os brinquedos e brincam. É que os brinquedos de hoje também são diferentes. Sim, nós jogava sente ovo, que era, a gente tinha bola de... No colégio também, uma bola de pano, né? Que a gente, panos velhos e uma meia. A gente rolava por fora, firmava, isso era a nossa bola. Daí eles brincavam de sente ovo, daí tinha o ovo choco, estafeta. Isso era tudo a moda da caruchinha que a gente cantava, que era uma de roda com as meninas. E tem umas quantas brincadeiras assim. E daí de bola de gude, né, que eram as bolitas, que a gente brincava. E de lets, que hoje não sei como é que dizem, mas a gente dava um tapa e correndo, saía correndo. Turma, né? E de esconde, de se esconder. Hoje dizem esconde, eu acho. Essas eram as brincadeiras que a gente... E nos sábados, no colégio, a gente desenhava, era dia de desenhar. Então, era naqueles cadernos que era tudo cheio de quadrinhos, assim. Então, a gente tinha de fazer o ABC, e eu gostava de desenhar. Eu sei que eu desenhei, no segundo ano que eu ia na aula, desenhei uma flor, daí eu tirei 75, aí fiquei tão feliz, só que a flor era verde. E o caule era vermelho. As folhas eram marrom. Estava o contrário. Era o contrário. O que era o jogo da estafeta? Ele corre 3, pega ali um, aqui no meio e um lado. De lá pega um canudo assim, né? Corre, de lá dá pro do meio corre até lá. O de lá... Entrega, tem um parado lá. Entrega, vem aqui no meio, dá para esse do meio de novo. Quem chega o primeiro lá na ponta, né? Tem que fazer 4 turmas, assim. Até que todos passem pela... Para ver entre os 4 quem é que é. Sempre chega para o primeiro. Esse era o corrida de estafeta. Não deixa o fogo apagado aí. Dá um pedaço de lenha. Não. Quer fazer café? Depois do ovo choco, sentava em roda de croque. Daí a gente ia botar uma bolinha também de pano, botava atrás do cara. Se o cara não enxergava, a gente tinha que rodear, daí largava ali, rodeava ali. Se o cara não via, daí saía fora do jogo. Mas ele tinha que levantar, quando ele via, ele pegava aquele ovo, saía correndo atrás, a gente, se ele atirava, acertava, a gente caía fora. Assim ainda, sempre... Até que a roda ficava pequena. E como é que era o nome da outra que a senhora mencionou? Sente-ovo. Isso. Sente-ovo por ser essa varanda ali, a gente tirava, tinha uma casinha pequena, né? A gente tirava, tinha 5, 6 de um lado e 6 do outro, né? A gente tirava por cima, dizia sente-ovo. O outro lado pegava, ele tinha que correr e roda, tirar a bola num pra... Daí aquele saía fora. Que ganha Só isso tinha de ser só nas casinhas que dava para correr ao redor. Ao redor, né? Antigamente sempre tinha assim aquelas garagens de carro. Eles eram tudo galinheiro, né? Tinha tudo uma casinha pequena no interior bastante. Sim. que tinha de correr ao redor. Era bem legal essas brincadeiras. Ia de um lado e ia para o outro lado, sempre rodeávamos até que... Por isso que a gente quando ia na aula queria mais brincar do que estudar. E jogava bola também. Bola de campo, né? Jogava uma turma para lá. Mas ali não tinha impedimento, não tinha nada. E os professores, o professor era brabo, nosso professor. Se não obedecia... Antigamente a gente não sabia, a vara pegava do professor. Não, mas agora, hoje em dia não pode mais, né? Mas nós também aproveitava quando o professor saía um pouco para fora, aí
começavam a fazer bagunça, quer dizer, a gente também, não era só os outros. E a escola? Ela era aqui na esquina Primavera. Sim. A escola Depois que veio um professor, daí foi pegado bolsa de... O governo dava bolsa de estudo. Daí vinha a verba do governo. Daí vinha o diretor do ensino, uma vez por ano, daí fazia uma festa para dar lucro. Daí vinha o diretor do ensino também na festa. Eu lembro ainda quando eu tinha de dizer um verso, toda de uniforme, tudo. Até guardo ainda um pouco do lado, as iniciais bordadas assim, escola evangélica particular, né, só as iniciais. Aí eu fui, a escola tinha uma áreazinha assim, eu fui lá na frente, me parei assim. Quando olhei para o meu pai e para o diretor do ensino, falei, acho que 2 palavras, daí deu um caroço aqui. Não consegui mais falar. Aí comecei a chorar. E todos os alunos deram risada, daí eu disse que eu tinha dor de dente, por isso que eu chorei. Essa escola da Primavera era particular, daí a prefeitura, quando se emancipou em Juiz, daí foi feita uma escola nova ali de... Como é que se diz? Do município, né? Daí era de graça. Municipal, sim. Municipal. Está hoje lá na escola, mas deu, acho que 5 anos só estudaram para ver, daí eles fechou a escola. Aí levam tudo para a localidade, mas... Muitas escolas foram fechadas. No interior aí. Lembra o nome da escola? Essa evangélica... Nossa, era escola evangélica particular. Era a primeira, né? Primeira. E os pais pagavam os alunos. Esse era o nome da escola. É o nome da escola. Depois construíram a prefeitura, né? Daí terminou aquela escola, né? Daí a prefeitura construiu uma. Era Adolfo Fengler, o nome da escola, na verdade. Um senhor de idade lá que morava na Primavera. Acho que o terreno era dele também, daí. Era dele, da família dele, daí doaram aquele terreno para a prefeitura fazer. Está lá a escola ainda, abandonada. E o professor, vocês lembram o nome? O primeiro era Ezevaldo Bir, que era O professor. nosso professor. E depois veio mais uns, mas daí eu não me lembro, mas aí das filhas era o Orlando Brinkman. Esse estava anos aí, dando aula. Tinha depois que o Bia saiu, entrou, eu já não ia mais na aula. Daí ele ficou só 1 ano, ele era alcoólatra, né? A cachaça era muito fraca, ele tomava álcool. Daí ficou só 1 ano, daí despacharam ele. Daí veio o tal de Orlando Brinkman. Estava muitos anos aí. Esse dia ele até festejou 70 anos de casado. Mora em Juiz agora. Com 90 e poucos anos. 97. Esse professor, E esse professor. ele ainda vive. Sim, ele e ela. Os dois estão vivos. Até tem um jornal que eu recebi ontem, com eles em cima. Daí ele, até agora em Juiz, ele cavoca, senta na horta dele, é coisa mais bonita que ele enfeitou tudo. Ele senta numa cadeira, cavoca as canteiras, muda a cadeira, senta, cavoca e planta as mudinhas tudo. São saudáveis, fazem física, fazem caminhada ainda. Dentro da casa, 10 minutos de manhã se levando caminho. E daí fazem ginástica, uns 5 minutos. Aquela é mais nova também que ele. E ele tá... A bunda... Ele era maestro do coral da Primavera, aquele professor. Nós cantemos uns quantos anos no coral aí. Tinha o coral da igreja. A gente fazia bastante teatro. Eu, aqui na Primavera, daí com eles. Eles que ensaiavam nós para fazer teatros. Isso tudo era muito divertido. E vocês se conheceram na escola? Nós se conhecemos de criança na escola. Depois na juventude. Daí um dia nós fomos num casamento
Era aí na vizinhança. Eu tinha 16 anos, né? Mas já estava perto dos 17. Daí eu fiquei olhando para ele. Daí ele veio olhando para você. Daí ele veio me tirar para dançar. Daí ele, quando terminou a música, ele me apertou assim, bem firme. Eu fiquei parada. Daí na outra música, ele de novo ele me deu um aperto de mão e daí ele saiu. Daí eu já sabia que esse era meu príncipe encantado. Aí começou a nossa história de amor. E eu escrevi tudo naquele livro lá. Depois eu vou dar ele para vocês. E da escola, ainda queria saber, a senhora falou nas merendas, o que levavam de merenda? Nós aqui tinha de casa, não tinha na escola. Não tinha? Tudo de casa. Eu levava pão de farinha de milho. Quando o pai ia para a cidade, daí ele trazia um pão de padaria e mortadela. Eu comia lá me exibindo daí. Imagina comer pão daqueles pãozão grande assim que tinha de padaria, né? E mortadela. Mas isso era raro quando o pai ia para a cidade. E se não era pão de farinha de milho, ia melado e nata em cima. E daí banana tinha aqui, mas era daquelas comuns que não eram doce. Não me lembro o nome daquelas bananas. Diz a nanica, agora fala a banana nanica. Ela dava 10 comprimentos só assim, bem. E o dari já era mais. Já trazia o pão de farinha de trigo ou cuca. Mas o melado também botava em cima, direitinho. Aqui no verão ele comia melado por aqui. Melado de cotovelo. E cantigas? A senhora lembra de alguma? De pequeno, eu me lembro só uma assim, Júlia Sapeca, levada na breca, erguia meu chambre, me dava cascudo. Eu ia na casa dela de manhã cedinho, brincava com ela o dia inteirinho. Papai não gostava, mamãe não queria, vovô me pegava, vovó me batia. Me prendiam no quarto, fechava a janela, mas eu não deixava de falar com ela. Muito legal. O que a senhora aprendeu? De quem? Não sei de quem eu aprendi, sei que faz muitos anos. Mas tem musiquinha assim que a gente cantava. Com o tempo hoje eu não costumo mais assim cantar, a gente tem tanta coisa a fazer que parece que saiu um pouco fora do ritmo da gente. Depois eu cantei muitos anos no coral, daí a gente cantava mais hinos de igreja. Mas de solteira, assim, eu cantava muita música do Tonico e Tinoco e outras. Mas era do Teixeirinha e essas músicas. Uma coisa que eu queria entender se tem um motivo para essa localidade se chamar Esquina Primavera. O nome da primavera? Sim, porque surgiu o nome da Esquina Primavera. Mas olha, eu não me lembro, nunca foi falado de Esquina Primavera. Daí... Eu sabia que tinha um senhor aquele Valdino Gantz, ele plantou uma vez ali árvores de primavera. Mas hoje eu não vejo nenhuma árvore lá. Esse senhor depois morreu. Ele comprou tinha uma venda aqui na Esquina Primavera. Dá 1000 metros aqui para cima. Tinha uma loja de mercados e tudo. Tinha bolacha? Tecidos também. E daí esse senhor comprou um pacote daqueles biscoito, que é biscoito da água, que dizem. E tinha um pacote assim, e foi comendo de noite. E daí veio uma bicicleta, um bicicleteiro, contramão, e bateu nele. Derrubou ele, se engasgou e morreu. Mas não na hora, ele ficou uns dias no hospital. Levaram no hospital ainda. Tentaram tirar aquilo lá do pulmão e tudo, mas não deu certo. Daí esse que foi plantar mas isso já há muitos anos atrás. Mas desde me lembro de guri, ia na escola, era primavera, né? A localidade.
Depois tem um outro lugar, localidade, fechou tudo, igreja, esquina Farroupilha. Existe ainda, mas não sei se está no município essa localidade, acho que não está registrada. E aqui próximo fica a esquina Gaúcha. E depois tem Rincão dos Martins, essa foi para Coronel Barros agora. Essa esquina Primavera, ela era bem movimentada aqui em cima. Ah, Hoje meu marido diz que só o cemitério que vai adiante, que o resto tudo está indo para trás. Mas ali tinha casa comercial, tinha um salão de baile, tinha um bolão, campo de futebol que era muito movimentado, eram moças velhas, rapazes e homens, crianças sempre tinha. E compravam manteiga, compravam nata, ovos, olha, tudo era aqui na Primavera. Porque nós eu morei quando nós casamos 17 anos lá, né? Depois que a gente veio aqui. Mas lá, naquela época, a gente vendia assim as coisas, podia levar tudo para Primavera. Quem eram os donos dessa Era o primeiro que foi, era um Grum. Eu tenho anotado, tudo isso eu tenho anotado. Todos os Grum. se tu quer, um dia eu tenho que pegar. Não, veio o Grum que inventaram, daí veio o Xera de Coronel Barros, do Olivar Xera, que é prefeito de Coronel Barros, não sei se tu conhece. Não, eles não são daqui. Ele nasceu em Coronel Barros, aqui na Primavera. Depois do Xera veio o Adolfo Fengler. Daí Adolfo Fengler vendeu para o Max Enleitner. A Norma Enleitner, a gaúcha, do Max Enleitner. Se você quer isso por escrito, eu te passo tudo. Esse depois vendeu para um Carco. E depois veio o Adolfo Beck, comprou. Daí tá ali, era o Adolfo. Depois o Adolfo vendeu para os Fengler, compraram de novo. Filha do Arno Fengler compraram. Essa localidade. Aí existe, a casa existe lá ainda. Tudo. E tinha bastante moradores. Anos atrás ali era uma cidade ali na Primavera. Tinha cancha de Bosch, de Bolon. Bolon também. Tinha funilaria, o que era? De dama, como é que é? A Sociedade de Damas, eu até guardo a bandeira ainda ali. Eu tenho bastante coisa assim que eu podia mostrar. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui outro dia para mostrar, né, com mais calma. Com mais calma também. Eu era para mostrar também como é que você faz os bolinhos. Vocês têm tempo ou posso? Não. Hoje não vai dar, porque a gente ainda vai entrevistar a sua irmã, eu acho, né? Sim. A dona Norma? Nilza. Dona Nilza, tô confundindo. Ela é poetisa. Mas a gente vai combinar e vai vir outro dia. Eu queria, não sei se vocês jogavam bolão, mas eu queria entender como é que funcionava esse jogo. O bolão? Explica. O bolão jogava, tem a bola, né, redonda com 2 furos, pegava dentro umas planchas compridas de 15, 20 metros de comprimento. Daí na parte jogava lá, tava o pino parado, eram 9 pinos, né? Aí tem que ver quem é que fazia mais pino em 10 bolas. Jogava 5 numa plancha, tinha 2 planchas, né? Jogava 5 numa e 5 na outra. Era 2 sempre que jogavam um contra o outro, assim. Quem derrubava mais pino, ganhava. Daí jogavam por cerveja, uma cerveja, a partida, etc. No Entregi ali tinha um clube também do CPE, em frente da loja da... Como é que é? Tu trabalhava na Bambina, né? Ali tinha um clube, ali tinha cancha de bolão. E bocha também tinha bocha aqui, também, né? Primavera. Tudo. Ali que eu aprendi a jogar bolão. Eu fui jogar bolão, era ali. Eu também jogava bocha às vezes. Depois tinha os jogos rurais também aqui. Então vinha a turma de outras, lá de Alegria e não sei, de longe vinha. Os jogos rurais era do município, isso aí é regional, né? Sempre era na Primavera. Tinha espaço, campo de futebol, sombra bastante. Era muito bonito. Sempre saía aqui. Aqui a gente já viveu uma história nessa esquina Primavera. E Sol a Sol do município,
Tem uns quantos aqui na esquina. Assim. Vocês falaram sobre... Desculpa, senhor, pode concluir. Eu não sei se ele ia falar mais alguma coisa. É que ele ouve mal, ele usa aparelho, então... Eu não botei esse aparelho hoje. Eu também eu ia não. mudar um pouco o Tá, assunto. pode falar. Pode falar, ela me explica, né? Não, a gente estava falando antes sobre o dentista, né? Quando ficava doente, eu queria saber como é que fazia, se tinha um hospital. Não, em Coronel Barros tinha dentista. E o hospital também tinha uma época, tinha um hospital construíram bem grande. Hoje ele serve, acho que como posto de saúde, mas antigamente era Santo Ângelo que a gente ia. Ficava doente e a gente tinha dor, às vezes 3, 4 dias até que levavam a gente. Não era tão fácil. No começo não tinha carro. Quando meu avô veio morar aqui, isso foi em 1965, eu acho que ele veio morar aqui. Daí ele comprou um caminhão, ele vendeu as terras em Coronel Barros e comprou aqui. E aí ele comprou um caminhão, nós chamávamos ele de Anastácio. Na frente, na cabina, cabiam 5 pessoas. Assim, era mais... Mas o meu pai tinha um carro, era bem parecido com esse ali, ó. Só não tinha aquela roda ali na frente e ele era verde naquela parte marrom. E com esse, quando um ficava dentro, o pai levava nós no médico. Daí já era em Santo Ângelo, no começo. E depois ali. Vinha dentista aqui na Primavera, tinha um salão ali, também vinha um dentista atender o povo ali. Sim, daí eles tinham aquele para abiturar, parecia um prego assim, ó. E aquilo doía que a gente ficava sentado, daí a gente ia cada vez mais para trás, assim, e a gente também dava vontade de chorar. E era copé, ruque. Aí os dentistas achavam, assim, 16 dentes cariados. E meu pai ficava bem bravo. Imagina, 16 dentes cariados. Mas certamente a gente tinha os dentes cariados, porque a gente ia pouco no dentista e quando ia ainda só abiturava o que tinha de abiturar. Não tinha escova de dente? A gente no começo, que eu me lembro, era uma folha. Era uma árvore, ela ganhava uma flor grande, branca, assim, que em cima ela era fechada, em cima ela se abria, né, para os lados. Eu não lembro o nome dela, e ela tinha umas folhas grandes, assim, era meio esquisita aquela folha, e ela era bem áspera. Nós aproveitávamos ela para arear fogão e para escovar os dentes. Daí a gente botava sapólio, eu chamo de pó rádio, mas era sapólio. A gente botava um pouco em cima e escovava os dentes. Imagina, né? Tirava todo o limo. E esse a gente aproveitava também para o fogão. Porque no fogão ele era usado antigamente para... A gente fazia os bifes em cima, na chapa, direto. É coisa boa, direto assim. Sexta-feira era o dia de buscar carne e um pão da padaria. Mas isso já depois, quando nós já éramos casados. E daí eu morava lá ainda. Daí a gente pegava carne. Tinha açougue também aqui na Primavera. Daí levava uns quilos de carne e fazia em cima assim. E o resto a gente fritava, daí durava até domingo. E depois, durante a semana, a gente carneava uma galinha, fritava ovos. Né? Sempre... A gente tinha de mudar um pouco, para não porque não tinha geladeira, nada. Aí depois nós compramos uma geladeira, aquela que está lá dentro do museu, essa geladeira foi nossa primeira geladeira, Steigler, e funciona, o motor é o mesmo. Ele é ocupado só quando às vezes tinha aniversário, vinha visita, aí a gente fazia uma festinha, daí para resfriar a bebida ali dentro. Sim, e festa nós fizemos muita nessa vida. Agora do tempo da pandemia, nós saímos fora de fazer aniversário. Quer dizer, a gente faz aniversário, mas não festeja. Por quê?
para poupar um pouco. Senão a gente fica velha e depois não tem dinheiro nem para o médico. Então a gente desistiu, porque assim a gente estava, nós tínhamos muitos amigos. E em cada aniversário dos pais, das crianças, a gente ia. E aqui em casa, quando as gurias estavam em casa, era só 4 por ano. E, então depois, mesmo assim como nós dois, isso pesava. Daí Mas paremos também se divertiam os jovens depois daqui. Era muita... era muita festa, muito baile, dança, cerveja e vinho. Vinho, caipira. Tudo misturado. A gente com mel. E fazia galinhada, e daí umas cuca, e aí suco a gente fazia para as crianças, para os novos, e a gente se divertia. Eu queria saber se vocês ouviam histórias sobre lendas aqui nessa região. Contavam. O meu pai sempre dizia que contavam que aparecia um homem sem cabeça pelo mato. E eu via tantas histórias, mas o meu pai disse cavalo sem cabeça. Cavalo sem cabeça. Mas meu pai disse que nunca viu nada. E nem eu. Ali em cima também, sempre tem num portão, no fazendeiro ali, fazia isso aí por cima, um arame, um ripão. Daí ali de noite o pessoal corria lá, e o medo. E o sogro e mais um outro digo, hoje de noite nós vamos passar lá, ver o que é aquilo. Daí foram lá ver, era um corujão branco grande. Quando cruzava a gente, ele gritava e saía voando. E o pessoal corria daquilo, achava que era assombração, uma coisa. Antigamente contavam muitas as histórias. Muitas histórias, diziam que... Mas eu nunca vi nada. Quando nós viemos morar aqui, daí aqui foi velado 4 pessoas, né? O meu irmão, quer dizer... Sim, 4 pessoas. Os meus avós, os 2, a mãe e meu irmão. Daí quando nós queríamos vir morar aqui, daí uma senhora disse, ela já é falecida hoje, ela disse que não é para vir morar aqui, isso não traz felicidades. Porque eu tinha esses velórios aqui. Mas eu nunca vi nada. Mas daí nos primeiros dias que nós estávamos morando aqui, a filha vai ficar brava, mas eu vou contar, podem cortar depois. Eu vi uma pessoa caminhar de noite dentro da casa. Eu disse, mas é assombração mesmo, vai ser a minha avó. E você estava dormindo, eu não queria acordar ele, porque senão ele ia fazer, o que foi? Peguei um litrão que eu sempre tenho parado ali para segurar a porta. Daí peguei ele assim, pensei, se é assombração, eu bato em cima. Aí era a filha que tinha a coberta assim, fez assim de mim. Estava caminhando. Ela era sonâmbula, mas só 2 vezes que eu vi assim que ela caminhou de noite. Ela não pode ouvir isso, que ela fica muito brava em cortar. Não, a gente não vai. Era mais velha. E histórias de ouro enterrado? Sim. O irmão do meu... Isso também escrevi lá. Do Adolfo, era meu bisavô. O irmão dele estava cavacando... Quer dizer, estavam fazendo estrada, tirando barranco assim para emparear essa terra, porque eles antigamente era tudo feito assim, com enxada, né, e a pá. Daí acharam um pote de ouro. Daí ele foi com o pai dele para a Argentina e foram vender. Aqui sempre falavam que por causa dessa conversa surgiu que nós tinha ouro. Eu disse, se eu tivesse ouro, eu ia estar ao menos um carro bom.
Mas não veio ouro para nossa casa, nem a... Diz que eles venderem, mas isso era já meu bisavô, né? Mas a senhora sabe o que eles encontraram? Eram moedas, eram joias? Era níquel de prata. Eu herdei um níquel de prata, quer dizer, um batacão assim. Aí quando nós casamos, fomos morar lá nos pais do Dari. Aí eu e o Dari fomos nos vizinhos lá, nós ia debulhar milho com a trilhadeira, eu ia ajudar sempre. E nisso veio um vigarista lá de Passo Fundo. Aí ele disse que nós é para... daí a minha sogra mostrou que eu tinha um batacão lá. E veio lá, o meu sogro veio chamar, que eu é para vir para casa, que tinha um lá, que nós não tinha bomba, porque na época nós morava ainda junto na casa, 1 ano e 5 meses. E que daí eu podia comprar uma bomba e ele ia tocar umas músicas, oferecer para nós. E eu me deixei encabelhar por a sogra. Ela dizia, mas vocês não têm dinheiro, aproveita. Isso dá, o que tu quer com isso? E me deixei encabelhar e levou meu batacão. E a bomba, quando fui fazer chimarrão, eu torcia um pouco assim, ela dobrou. Tava tudo, acho que com zinebre dentro. Aí eu fiquei assim, um pouco com ódio da minha sogra. Mas depois daí a recompensa, até hoje, né, eu fico muito feliz. Graças à minha sogra, senão não ia ter ele. Que é o amor da minha vida. Tu é o amor da minha. Bom, infelizmente a gente já tem que ir finalizando, né? Porque a gente ainda tem mais um compromisso. Eu gostaria de voltar aqui com mais calma para a gente até fazer a receita que a senhora... Sim, podem voltar, quiserem. Almoço também a gente faz. Eu fiz uma cuca ali, não sei, o moço lá viu já. Daí para vocês comer. Teria muitas outras coisas ainda que eu gostaria, mas antes de eu fazer a última pergunta, eu gostaria que a senhora relatasse um pouco sobre o livro que a senhora escreveu e outros livros também, um que a senhora está... Olha como eu era bonitinha. Contar um pouco assim sobre os seus livros. O livro que eu escrevi foi mais que na época estava meu neto aqui, pequenininho, e era assim, eu queria escrever isso aí para as crianças, mas aí ele foi feito lá em Porto Xavier, eu não tinha terminado de desenhar ainda, era para estar cheio de desenhos, daí a minha filha disse, mãe, ela morava na época em Porto Xavier, mais velha, a Agnes. Daí ela disse, mãe, deixa que eu desenho. Mas o senhor que publicou ele, né, que fez a capa e tudo, porque estava só no caderno, aí ele ia sair de muda de lá. Daí ele pediu que queria ele, daí ela não desenhou mais o resto. Eu fiquei assim um pouco chateada, porque eu queria mais por causa dos desenhos. Aí depois eu tinha aniversário, mandei fazer 100 livros, e daí vendi quase todos aqui em casa mesmo, sempre vinha bastante. Aí cada um comprou. Mas escrevi aqui, são fatos reais que tem aqui em cima. Acho que desse nós demos em Tigile. Sim, a prefeitura tem um. Essa é a cópia que está na biblioteca pública. Essa é a cópia lá da biblioteca. E o outro daí eu queria sim escrever histórias que começam desde os antepassados, né, para cá. E daí escrevi bastante dos meus avós e depois do nosso namoro até no casamento. E daí agora, esse último que é aí as filhas, porque a gente tem um grupo de família com as filhas, né, os netos. Aí as gurias, minhas filhas, disseram, quer dizer, nossas filhas, tenho mania de dizer minhas filhas, vamos fazer uma história, as duas, entre elas, vamos escrever um livro.
Mas aquele não saía, eu sei que eu me meti no meio. Já escrevi um tanto e botei no telefone e mandei, só que elas não escreveram adiante, daí eu... Só assim, eles pegaram uma ideia, mas de que vamos escrever? Ah, de 2 crianças vizinhas. E daí eu já escrevi assim, uma folha e mandei para elas. Mas daí elas não queriam mais saber de escrever. E daí eu peguei aqueles personagens e escrevi. Mas daí deu 5 gerações escrevi. Dos pais do Jones e da Joseli. E dos avós. E depois os filhos, né? Mas foi muito bom. Eu amei escrever. Agora elas querem que eu escreva de novo. Eu disse, porque elas me prometeram que ia ser publicado naquele, não sei como é que é, um programa Amazon ou ali. Mas aí o neto queria escrever e botar o dele primeiro. Ele também escreveu um livro. Só que dele dá 3 livros, que é uma história só. E daí meu não foi lá. Então meu foi corrigido porque eu tenho muito erros assim, eu escrevo muito com Z. Não sei, eu costumei aquele mês, tudo no lugar do S. E daí a guria que, não sei se foi o neto ou a filha que corrigiu ele. Daí ela mandou de volta. E, então eu acho que eu ainda vou pegar e vou escrever ele no meu computador e depois nós levamos de novo no entrejuízo, computador e daí eles botem na folha de ofício. E eu também queria mandar fazer fotos ali desse último, botar algumas fotos que, tipo assim, né, que em preto e branco. Muito legal esse seu trabalho, que a senhora ainda continua escrevendo, que isso é um registro também que a senhora deixa, muito bacana. E outra coisa que eu queria saber é como foi a ideia de criar um museu na própria casa. Na própria casa era porque quando nós viemos morar aqui, ali era o quarto que o pai tinha as redes de pescaria dele. Os aperos, ele também tinha cavalo, né? Então os aperos também estavam tudo lá dentro. Depois ele saiu, não sei se ele vendeu, o que ele fez com eles, e esse quarto estava vago. E aí nós usávamos ele para fumaciar o salame. Fazer boraio. Boraio. Mas aí depois eu comecei, vou fazer um museu, e comecei a botar coisas assim, que tem coisas dos bisavós, avós, pais, dos pais dele. E eu ganhei muita coisa também. A Miriam tem museu, vamos levar lá. E eu catava em ferro-velho, também ia. Em ferro... costura, manual, aquela também catei a Miriam Cornel Barros. Aí ele chegou em casa lá, a Miriam, eu vi uma máquina de costura, que costura com a mão. Mas por que não comprou? Mas eu vou lá comprar ela. Aí ele voltou lá em Coronel Barros, comprou ela. Aí fiquei tão feliz. E na verdade, começou quando eu era uma criança. Os meus avós, que era essa casa branca que tem ali dentro, né? Tinha o porão debaixo da casa. E eu amava olhar ali debaixo. Só que eu tinha medo de entrar, porque tinha 2 cestos enormes de vime, estavam cheios de remédio, de vidros. E lá tinha cobra dentro, uma cobra verde. Eu tinha medo de entrar. E eu queria tanto uma garrafinha. E outra coisa que eu vi lá, era uma lanterna, assim, que tenho também, depois eu ganhei, anos depois, muitos anos depois, a lanterna quadrada. E eu queria tanto ir lá para baixo. E a minha avó tinha diabetes naquela época, daí ela podia ter, ou ela não gostava que eu ia lá debaixo, eu não sei. Tinha garrafão e tudo lá, aquilo é meio sinistro era. E de lá em diante eu comecei a catar umas garrafinhas e guardar. E assim eu fui guardando coisas. Tem outras coisas também guardadas aí para dentro, coisas antigas. A gente deu uma olhadinha. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber de vocês qual que é a importância de realizar um projeto como esse que a gente realiza, de ouvir as pessoas, de preservar o passado.
né, se isso é importante. Mas é muito importante esse trabalho que claro. vocês estão fazendo. Lembrar o passado, tudo, né? E vai ser muito valorizado isso ainda. Com certeza. Isso é muito claro. importante. Eu até sempre pensava, se um dia... Os que vão nascer agora, depois vão olhar, ler aquilo, né? Já pensou? Nós recém, com nossa idade, nós podíamos ser já bisavós. Recém, o Lucas tem 22 e a Juliana tem 17. Mas imagina, depois, né, os filhos deles, os netos deles, isso pode ficar tudo guardado. Mas isso é lindo demais. E outros também, né? Dentro do município, né? Vai seguir, né? Não vai terminar a humanidade. Sempre vai ter. Assim como, São novas sempre. assim como eu tenho a curiosidade de saber essas histórias de antigamente, assim também os nossos netos e bisnetos, né? Também vão ter, outras crianças vão ter essa curiosidade. E eu gosto disso. Aqui uma vez foi filmado, mas eu não cheguei a ver. Isso que veio na televisão, não sei se era um documentário, o que era. Era o negócio da Imater. Foi a RBS veio filmar aqui. Veio uma professora, fazia física para nós, na primavera. Era para criança e para idoso, depois acharam muito caro, ela não veio mais. Mas não era caro, era uma bagatela de... Mas o pessoal aqui não quis mais fazer. Faltava de gente, né, daí não foi. Era o Nairo Bertola, a mulher dele que... Ele era agrônomo do Entre. E a mulher dele que vinha fazer a física, porque eu estava naquela época, eu sentava para tirar leite das vacas e eu não conseguia levantar mais. Daí ele tinha de me ajudar. E com a física eu de novo consegui. E vamos nos bailes, dancei uma tarde inteira e a gente não cansa. Fazer uma demonstração, né? Daí veio a RBS, veio filmar ela tirar leite, né? Que se levantar bem, que ajuda bastante a física, uma propaganda. Daí filmaram também dentro de casa, tudo, o museu também. Daí veio na TV. Né? Legal. Mas isso faz o quê? Uns 20, 30? Já faz bastante anos. Bom, para a gente finalizar então, eu gostaria de... como né, é um momento que fica registrado, como vocês disseram, até os seus bisnetos poderão olhar esse vídeo no futuro, se tem alguma mensagem que vocês queiram deixar e algo que vocês tenham aprendido, né, todos esses anos de vida, que queiram compartilhar aqui. O que eu vou dizer? É uma felicidade muito grande. Eu só posso dizer gratidão por tudo que vocês estão fazendo por nós. É uma coisa muito boa isso. É gratificante. Eu chego a me emocionar com assim, a alegria que vocês trouxeram para mim. Não só para mim, para o meu esposo também. Saber que a história vai ficar guardado é só gratidão mesmo. Muito obrigado, a gratidão nossa também de poder ter ouvido vocês, né, nessa tarde, e voltaremos com certeza. E a gente que agradece de todo o coração. De todo o coração por vocês vierem. E ainda vocês é uma alegria também. São de lá, da onde mesmo? Inhacorá. De Inhacorá. Muito bonito esse trabalho de vocês.